O Balanço Geral começa a exibir hoje a série Café com Aroma de Minas. Bem bom. Para falar um pouquinho sobre quem vem, o que vem por aí, né? Nós vamos conversar agora com a repórter Ellen Oliveira, que pôs o pé na estrada, né? Para contar um pouquinho mais da história dessa série. E tá com café. Coisa boa, né? Olá, Laí, tudo bem? Trouxe o café. Vamos fazer o contrário? Você serve, eu seguro aqui. Claro, aqui é só virar essa prosa tem que ser com café, né, gente? Tem, bom demais. Café aqui você trouxe lá do sul de Minas, é? É isso, exatamente. Quem coou pra gente foi a Lu aqui do cafezinho. O café da Lu é bom demais da conta. Gente, deixa eu falar pra você. Laí, sabe o que eu fiquei impressionada? É o seguinte, o que a gente descobriu lá nessa série, né? Aqui, ó, tintim de café. Pessoal de casa. Esse café da Lu. Ô, Lu, um beijo, obrigado pelo café de sempre. Nos abastece de café aqui durante o Balanço. É bom demais. Com energia, né? Claro, café da energia. Dá. Como é que foi essa série, hein? Conta pra mim. Então, a gente descobriu o seguinte. O pessoal que planta, por exemplo, laranja, né? O pessoal plantou a laranja, vai colher o fruto da laranja. O que acontece? Já passa direto pro consumidor. No caso do café, não. O café, depois da colheita, ele passa por um processo minucioso, né? Colhe, seleciona, separa, torra. E aí, esse processo todo tem um trabalho. Mas sabe qual que é o bom desse trabalho? O bom desse trabalho é que ele traz uma paixão tão grande, né? Impressionante, né? E aí, essas famílias, elas vão passando isso de pais para filhos. E sabe o que eu vi lá? Muita gente assim, começou com uma história assim, de escassez, né? De falta de dinheiro. E hoje, graças a Deus, mesmo, né? Pobreza, miséria quase, né? E hoje elas estão lá prósperas, passando essa prosperidade para os filhos e também para os netos, mas não só essa prosperidade lá. Também a paixão pelo grão, também o amor pelo café e a humildade, o trabalho, muito legal. Lá, e agora eu não posso deixar de agradecer. Quem? Né? Você sabe que a gente não faz nada sozinho, né, Lá? Nunca. A equipe faz uma diferença enorme. Não é? Então, eu quero agradecer aqui ao Museu de Artes e Ofício, que cedeu espaço pra gente, Patrimônio Tombado do Café 104 também, e a todos os nossos colegas, especialmente o cinegrafista Jordani Silva, ao Ângelo Axer, nosso auxiliar, e também ao Mauro Ferreira, além da Luciana Ubner, nossa editora, e a Sabrina. E, claro, o nosso chefe, Marco Nascimento, que proporcionou que tudo isso acontecesse. E a Deus, né? Porque eu tô tão feliz lá. Bom demais, meu Deus, né? Eu tô muito feliz. Vamos fazer o seguinte, então. Agora nós começamos a embarcar nessa viagem sobre o café com aroma de Minas. Vamos lá? Juntos? Balança! A bebida que vem da torra deste grão faz sucesso nos 4 cantos do planeta. Cheiro de café coado, manhã de sol de setembro. O consumo de café em todo o mundo em 2020 e 2021, segundo a Organização Internacional do Café, foi de 167 milhões e 258 mil sacas, um crescimento de cerca de 2%. Em relação ao período de 2019 e 2020. Dados da ABIC, a Associação Brasileira da Indústria de Café, mostram a importância do café também na mesa dos brasileiros. Pão de queijo pra acompanhar, igual ela no meu olhar. Mesmo durante a crise econômica provocada pela pandemia, houve alta de 1,71% no consumo em 2021 em relação a 2020. Cada brasileiro consome quase 5 quilos de café torrado por ano. Atualmente, mais de 40 países se dedicam ao plantio de cafezais. Mas você já parou para pensar de onde veio o café? Café coado, daquele passado no pano. O café surgiu na região chamada Cafa, no sudoeste da Etiópia, no continente africano. Conta a lenda que no século IX, um pastor percebeu que as cabras ficaram agitadas ao redor de uma árvore carregada com frutinhas vermelhas. Desconfiado, ele também resolveu provar e teria ficado, digamos, entusiasmado. Se a África foi o berço, a Arábia Saudita foi o país responsável pela popularização do café pelo mundo. Afinal, foi dos árabes a ideia de torrar os grãos
e com eles fazer uma bebida. Por lá, o cultivo teve uma grande importância econômica e era cercado de segredos, já que os árabes acreditavam que o café tinha propriedades milagrosas. Com o passar dos anos, o café conquistou a Europa. Nos séculos 16 e 17, Holanda e França já plantavam café em suas colônias e escondiam as sementes como se fossem pedras preciosas. Na época das grandes navegações, o café chegou ao Brasil. O café chegou ao Brasil por volta de 1700, 1720. Ele já era uma cultura econômica na Europa. Então, eles fizeram uma missão brasileira na Guiana, um guarda, um sargento chamado Palheta. Ele foi lá com a missão de trazer esses grãos. E ele conseguiu trazer esses grãos de café, plantou inicialmente no Pará, mas não tinha um clima muito propício e essas mudas elas foram distribuídas para outras regiões e na região do Rio de Janeiro ela foi muito bem. E ali começou-se os primeiros plantios comerciais do café no Brasil. No solo mineiro, o café encontrou as condições ideais para dar bons frutos. O café ele tem uma característica de altitude, né? Ele não vai muito bem abaixo de 700 metros. Então ele oscila muito entre 750 e 1.400 metros. E é essa altitude que nós temos aqui no Sudeste, principalmente em Minas Gerais, que é o maior produtor de café do mundo, né? O estado de Minas. Então nessa altitude, nessas montanhas nossas, ele conseguiu encontrar um clima muito propício ao seu desenvolvimento e principalmente para a qualidade da bebida. E como Minas é muito diverso, então nós temos cada região ela guarda uma característica, isso reflete na bebida. Por isso o nosso café é tão exótico assim. O tipo de café que chegou ao país foi o arábica, que segundo o especialista, dá uma bebida melhor, com sabor mais agradável. A outra variedade mais comum foi introduzida no Brasil tempos depois, é o conilon, também chamado de robusta. Esse grão é produzido em regiões mais quentes, como Rondônia, Bahia e Espírito Santo. Minas é o maior produtor e exportador de café do mundo, com safras que ultrapassam 30 milhões de sacas por ano. Ou seja, quase metade do café arábica produzido no Brasil sai daqui. As regiões Centro-Oeste e Sul, onde nós estamos, juntas, têm a maior área plantada. São cerca de 650 mil hectares em 154 municípios. No ano passado, este ouro nacional movimentou 4 bilhões e 400 milhões na economia local. Números tão altos quanto o alcance do café exportado para mais de 80 países. Café como o que sai da fazenda do seu Pedro, de Divino, na Zona da Mata. Desde que se casou, 47 anos atrás, ele segue trabalhando na lavoura e tem muito orgulho disso. Isso é a maior alegria que eu tenho, porque eu sempre falo, para aqui nós veio sem nada e nós vamos sem nada. Tá entendendo? Hoje eu trabalho porque eu gosto de trabalhar, não é porque às vezes a pessoa fala, é ganância, não é isso não. É porque eu gosto de trabalhar. O objetivo dele sempre foi garantir a estabilidade dos filhos. O Rony é um deles e não larga o campo por nada. Para melhorar a produtividade da fazenda, ele coloca em prática todo o conhecimento que adquire em cursos de capacitação e assistência técnica. A gente ter diagnóstico de algumas coisas que estão acontecendo lá no café, tipo algum início de doença, a gente já entrar com as medidas, né, de aplicação de algum herbicida necessário ou alguma coisa para poder combater, controlar aquela doença, para não deixar prejudicar o ciclo, né, do café, não prejudicar o desenvolvimento da planta. Então, a gente aprende cada dia mais.
mercado externo é destino da produção da fazenda da família Afonso, que fica na cidade de Cristina, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. O Sebastião é o cafeicultor que está à frente de tudo por aqui. E se eu te contar que foi por causa de uma crise que ele teve a oportunidade de escrever um futuro de sucesso? Lá para os anos 90, arroz estava muito ruim de preço. Aí foi aonde que tivemos que partir para outras atividades. Que começamos a plantar milho, derrubar eucalipto. E lá plantamos um pedacinho de café. A história do Sebastião com o café começou em 1994, quando ele comprou a primeira propriedade com 1.400 pés. Ele conta que acompanhou cada detalhe do processo de crescimento. Inclusive, ele mesmo delimitou a distância da plantação entre um pé e outro nos anos seguintes. E ousa dizer que conhece cada muda de cada talhão, que corresponde a um quarteirão. E olha que nós estamos falando de 400 mil pés. E claro, toda essa dedicação deu fruto. O café do Sebastião conquistou um título e tanto, o de melhor café natural do planeta. Em 2014, uma amostra de grãos que saíram daqui ficou em primeiro lugar no concurso Cup of Excellence da BSCA, Associação Brasileira de Cafés Especiais. O café recebeu a maior nota do mundo de todos os tempos, 95,18 em 100. Em 2015, ficou outra vez em primeiro lugar. Mais um título único, o de bicampeão mundial. Trabalhei pensando em fazer isso e no final deu tudo certo e eu consegui até surpreender eu, que foi além do que eu esperava. Dos 47 milhões de sacas produzidas no Brasil na última safra, 22 milhões e 100 mil sacas saíram de terras mineiras. E o que não falta por aqui é café premiado. É o caso também do Sítio da Torre, no município de Carmo de Minas, no sul do estado. A propriedade vem passando de geração em geração desde que o bisavô do Álvaro veio da Itália, no final do século XIX. Hoje, são 65 hectares, onde são cultivadas 12 variedades diferentes. Aqui são colhidas, em média, 1.500 sacas por ano. Todo o processo de produção é natural, sem nenhuma intervenção humana. Até a irrigação é feita com água da chuva. A preocupação com a sustentabilidade tem rendido troféus. Muitos troféus. É muito gratificante, é uma paixão que a gente tem nisso daqui, que já vem de bastante tempo. Hoje a gente, como diz, não consigo viver se não for na produção de cafés especiais aqui no Sítio da Torre. É uma paixão. Saímos do sul de Minas e seguimos viagem para Martim Soares, na zona da Mata Mineira. De longe, avistamos o cafezal do seu Nagipe. Foi daqui que ele tirou o sustento para criar os 12 filhos. O dinheiro era contadinho. Com o passar dos anos e com a família criada, ele decidiu retomar o modelo de produção adotado pelo pai no passado. Um plantio sem agrotóxicos. Seu Nagipe encarou a missão com a ajuda do filho, o César. Eles se empenharam muito para cultivar uma lavoura ecológica e preservar o meio ambiente. Muito difícil, principalmente porque os profissionais hoje, que são os agrônomos que dão assistência, eles não estão preparados para isso. As faculdades não formam esse tipo de profissionais. Tanto é que o nosso consultor, na época, falou assim, olha, para você ser nosso consultor, você precisa de fazer uma especialização em agricultura orgânica, porque você não sabe nada de agricultura orgânica. Aí ele procurou, no Brasil não achou uma universidade de Portugal. E ele fez uma especialização lá em Portugal
em agricultura orgânica para dar assistência para nós. E agora o desafio da família é disseminar a importância da cultura orgânica para trazer mais saúde à mesa. O desafio do futuro agora é levar outros produtores a fazer o mesmo que nós estamos fazendo. E a cafeicultura também é o principal negócio delas. Sim, muitas mulheres se dedicam ao cultivo no estado. Elas estão presentes nas áreas produtivas, em pesquisa e gestão, comercialização, em outras áreas relacionadas à cadeia produtiva. Na Serra da Mantiqueira e Caparaó, elas formaram até uma associação para trabalhar com café especial. E já conquistaram prêmios. É amor, é dedicação, é paixão o café. E depois dessa divulgação do café especial, a gente como mulher, nós estamos sentindo mais valorizadas, porque é trabalho nosso. E no episódio de amanhã você vai ver o que é um café especial, quais os requisitos que devem ser cumpridos desde a lavoura para que a experiência na xícara seja inesquecível. Não perca! Se você quiser rever essa reportagem e acessar outros conteúdos, como os podcasts sobre café, que são preparados especialmente para a internet, acesse esse QR Code que aparece aí na tela, tá vendo? É só apontar a câmera do seu celular que você já é direcionado diretamente para essa página exclusiva e vai rever essa primeira reportagem da série Café com Aroma de Minas, feita pela Ellen Oliveira e a equipe dela. Parabéns a todos os envolvidos, realmente essa série é belíssima.